Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Maria Eduarda, sou estudante de enfermagem do quinto período da Universidade Federal Fluminense e hoje a gente vai tratar sobre a identificação das denúncias de violência ao idoso pelo agressor no período de 2020 a 2023. Os autores desse artigo foram a professora doutora Alessandra Camacho, da Universidade Federal Fluminense, a professora doutora Célia Caldas, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Arlon Menezes, a Paola Paiva e eu. Nós três somos da UF, tá? Eu decidi dividir essa apresentação baseado no resumo que a gente submeteu para o CONSUS. Então, a gente vai iniciar com a introdução. Bom, a violência, ela se manifesta como um fenômeno de natureza multifacetada, ou seja, a violência ela pode ser física, ela pode ser psicológica, ela pode ser financeira, ela pode ser institucional, enfim, tem diversas formas de violência. E ela é caracterizada pela sua complexidade e subnotificação, e muitas vezes age de maneira invisível e silenciosa, ainda mais, né, quando a gente tem a vítima sendo um idoso, que muitas vezes são pessoas que dependem de outras, que vivem com outras pessoas, às vezes não tem tanta capacidade de sair, de ter outros vínculos, então aí mesmo que é subnotificada. Ela também pode ser atribuída, em parte, a questões culturais, e também pode ser até naturalizada pelo desconhecimento das leis, né? Isso de acordo com o idoso. E também ela pode estar atrelada à questão do idoso, uma vergonha, um medo associado a essa denúncia, sabe? Muitas vezes o agressor, às vezes por ser da mesma família, o idoso ele não quer denunciar, ele não quer prejudicar uma pessoa que é da família dele, né? Então ele tem essa dificuldade de garantir os seus direitos por causa disso. É, e aí vai dificultar a denúncia e vai também dificultar o reconhecimento do problema. Bom, os aspectos cruciais entre os idosos e seus agressores são os laços familiares, né? Como eu disse, muitas vezes o agressor são pessoas da família do idoso, são pessoas responsáveis por ele, ou da rede de apoio também, às vezes é um vizinho, uma pessoa ali que conviva perto do idoso. É, também a relação entre o agressor e o idoso, ela também pode ser exacerbada, né, com a limitação dos tratamentos para os idosos em questão estatal mesmo, junto com a limitação do entendimento sociocultural acerca do envelhecimento, a questão mais social. Nós, como sociedade, a gente tem muita dificuldade de entender e compreender as questões do idoso, as questões fisiológicas dele, né, a sua doença, a questão do envelhecimento propriamente dito. Muitas vezes a gente não aceita que aquela pessoa antes que tinha mais, que era independente, se tornou dependente, não consegue andar com tanta destreza, não consegue tomar um banho sozinha. Então a gente não tem, nós como sociedade mesmo, a gente tem essa dificuldade de entender o envelhecimento como um todo, né? E isso com certeza vai exacerbar a questão da violência contra o idoso. E aí, a gente também, justamente por não reconhecer o envelhecimento, a gente vai atribuir as características negativas aos indivíduos idosos, né? Com pessoas lentas, com pessoas que são mais dependentes e tudo mais. É... E aí a gente vai acabar desconsiderando, a gente vai acabar generalizando que o idoso ele tem ele tem pouco discernimento, né? A gente acaba achando isso, que tem pouco discernimento e habilidade para tomar decisões, sendo que muitas vezes não é o caso. Ele pode ficar mais lento, mas às vezes ele ainda tem a sua autonomia preservada. Então, a gente aqui destaca a importância de reformular esse pensamento, né, como cidadão, como os profissionais de saúde, e a gente transformar a sociedade diante da situação enfrentada pelos próprios idosos. E aí, teve um agravo nessa incidência de violência contra idosos, porque no contexto pandêmico, a gente teve uma carência de políticas públicas específicas voltadas para eles. Né? A gente não consegue preencher essas lacunas de necessidade dos idosos. E aí, durante a pandemia, a gente que teve essa questão do isolamento social, a gente teve os impactos, né, na questão da visibilidade de abandono e negligência da próprio Estado também. Não só do Estado, mas da própria família, tá? E aí também, ainda no contexto pandêmico, a gente que teve
mudança, né, no contexto mundial econômico, a gente teve um aumento muito grande do desemprego, que dificulta também essa assistência ao idoso, tá bom? O objetivo desse estudo foi identificar essas denúncias de violência ao idoso pelo agressor ao idoso no período de 2020 a 2023. E a metodologia que a gente usou foi um estudo observacional retrospectivo, documental descritivo quantitativo, com análise das denúncias de violência registradas no banco de dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania no período de 2020 a 2023. E essas informações foram tratadas estatisticamente através das variáveis no estudo, tá bom? Bom, indo para os resultados, a gente trouxe coisas assim que são mais relevantes aqui para a gente falar de forma um pouco mais rápida, né? A gente teve, em questão de denúncias, a gente teve 408.395. Em 2020, a gente teve 21,6%. Em 2021, a gente teve 19,8%. E daí para frente, a gente teve um aumento muito grande. Em 2022, a gente teve 23,5%. E 2023 teve 35,1%. A gente teve um aumento muito grande aí no ano de 2023, né? Bom, em questão ainda sobre os resultados, a gente percebeu que a região sudeste ela teve maior quantitativo de denúncias no período pesquisado. Não sabemos ainda se foi pela questão, né, de densidade demográfica, mas foi na região sudeste que a gente teve mais denúncias. O perfil do agressor teve mais do sexo masculino, com a faixa etária de 40 a 49 anos, da raça cor branca. O ensino médio do agressor apresentou um maior percentual no período com renda mensal de até um salário mínimo, em detrimento das demais faixas salariais, sendo que nesses dois itens de análise não teve registro no ano de 2023, né, que foi justamente o ano que a gente teve mais denúncia. Bom, o principal agressor foram muitas vezes o filho e a filha. Teve um percentual na relação suspeito-agressor e o idoso vítima de violência no período pesquisado. Bom, a partir desse estudo, a gente pode concluir que é necessário, através dos resultados, priorizar políticas públicas que vão reduzir o risco de violência ao idoso, bem como estabelecer maneiras viáveis de subsistência à família do idoso vítima de violência. Com a crise econômica, né, da pandemia, que a gente ainda não conseguiu, muitas pessoas não conseguiram sair dessa crise. Além disso, é muito importante nós, como profissionais da saúde, não só da enfermagem, mas como todos, também do serviço social, psicologia, dos médicos, a gente entender essa necessidade da aproximação com o idoso, ver suas necessidades e fazer um acompanhamento mais próximo deles. Além disso, né, em questão da família do cuidador, a gente fazer um pouco mais de... a gente dividir funções. Quando a gente concentra o cuidado em apenas um cuidador, há um aumento muito grave de violências contra o idoso. É importante a gente saber dividir as funções justamente para não ficar pesado para nenhuma pessoa e os outros cuidadores verem quem está, talvez aquele outro filho está sendo um pouco mais agressivo, vou falar com ele, vou afastar ele do idoso. Então, terem mais pessoas prestando atenção no idoso e diminuindo essa carga, né, do cuidado com o idoso. Para o cuidador também, eu continuar tendo uma boa relação com o idoso. Bom, gente, muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham entendido a importância desse estudo para a população idosa. Até mais. Obrigada.